Quero cumprimentar a todos com a doce e perfeita paz do Senhor. Oremos, meus amados irmãos. Querido Deus, nosso muito amado Salvador, estamos diante de Tua presença mais uma vez, cultuando, adorando o Teu nome, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Perdoa os nossos pecados, já nos apresentamos diante de Tua santa e gloriosa presença. Mais uma vez, permita-nos, Senhor, transmitir a Tua palavra. Ajuda-nos a transmiti-la como ela é. E dai-nos a Tua graça para vivermos a Tua palavra. E ela, que é doce, poderosa, transformadora, que aplica em nosso coração e que nos ajuda em meio às dificuldades, às diversidades da vida que enfrentamos, a sermos vencedor em Ti. Ajuda-nos a honrarmos a Tua palavra e quando ministrarmos a Tua palavra, ministrarmos ela com convicção, com certeza absoluta de que ela é santa, poderosa, edificadora, transformadora. Adoramos o Teu nome. Prepara, Senhor, a cada coração e a cada ouvido que vai ouvir, cada coração que vai receber a Tua palavra e que ela tenha efeito para a glória do Teu nome na vida de cada um das pessoas. Tire todo o embaraço, tira, Senhor, todos os empecilhos, qualquer força maligna e qualquer perturbação que venha, Senhor, a perturbar as mentes para não entender a Tua palavra. Dissipe agora e chega Espírito Santo a cada pessoa que está recebendo, ouvindo a ministração de Tua palavra, que ela tenha efeito para a glória do Teu nome, porque a Tua palavra faz efeito no coração daqueles que crerem e que desejam serem mudados e preparados, Senhor, através da Tua palavra, para o encontro glorioso daquele dia que está marcado para a Tua igreja. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, mas uma vez nós estamos agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos vivos e pela oportunidade de ministrar outra vez a Sua palavra a todos os irmãos. Eu convido aos irmãos para abrir a sua Bíblia, é o meu tema, como sempre vou usar sempre este versículo, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos dias que nós estamos vivendo, que são dias difíceis, complicados, nós estamos vivendo dias que, apesar de difícil e muito complicado, louvamos a Deus pela a oportunidade que Ele nos concede de estarmos
recebendo de Deus a sua palavra, alimentando o nosso espírito, não só para conhecimento próprio e mostrar às pessoas que conhecemos. O importante é aplicarmos a palavra de Deus em nós. Quando nós estudamos a palavra e aplicamos ela em nós, nós temos condições de ministrar a palavra a todos aqueles que estão nos ouvindo. E quem ouve a palavra ministrada na vida daquele que está ministrando, quem está ouvindo, está observando se ele fala com segurança, com firmeza e com convicção. Quem estuda a palavra só para ensinar os outros, ele não tem firmeza, não crê, não tem convicção naquilo que está falando. Então, esses tornam-se profissionais de púlpito. E nós não queremos ser mais um. Nós queremos ser um mensageiro da palavra, que a palavra alcance aos irmãos. Esses tempos que nós estamos passando são tempos de cumprimento da palavra. Eu não esperava estar vivo para ver o que estou vendo. Eu estou vendo o cumprimento da Bíblia sobre a terra. Que os homens queiram ou não queiram, esse é tempo da igreja meditar na palavra. Meditando na palavra, estaremos analisando o que é que Deus quer de nós, e o que nós desejamos de Deus é em meio a essa avalanche toda, quando a trombeta de Deus tocar, nós subirmos ao encontro do Senhor. E não subirá ao encontro do Senhor quem não estiver enquadrado aqui neste versículo. Segui a paz com todos. Logo, isso aqui não serve para todos os crentes, porque tem muito crente que no lugar de estar seguindo a paz com todos, está seguindo uma linha de confusão, de perturbação, de acusação, de intriga, de confusão. Eles não estão seguindo a paz. Isso aqui é uma ordem do Senhor para todos que batem no peito e diz que vai morar no céu. Aí é quando eu digo, vai não. Quem segue a paz com todos, temos que seguir. Se estamos olhando para o céu e queremos alcançar o céu, a Bíblia diz, segui a paz com todos. E só podemos seguir a paz com todos quando nós temos condições de suportar, de perdoar. E aí completa o escritor aos Hebreus dizendo assim, segui a paz com todos e a santificação. Paz e santificação andam junto, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu deixar bem claro. Sem paz com todos e sem a santificação, nem eu, nem você e ninguém, absolutamente ninguém verá o Senhor. Gostando você ou não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Primeiro, não volta vazia. Segundo, é a palavra de Deus. Segui a paz com todos. Tem uma versão que diz, procurando a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Estamos vivendo em dias calamitosos, em dias que alguns estão assustados. Enquanto isso, alguns pregadores continuam mentindo, apesar de usar um versículo ou dois da palavra, mas não lê o texto e nem o contexto, e continuam enganando o povo, e dizendo ao povo que tudo está maravilhoso, e que tudo vai ficar muito bem, e que vamos, e que Deus é conosco, e que a vitória é nossa. Disso nós não temos dúvida, é nossa a vitória,
Disso nós não temos dúvida, Deus é conosco, não temos nenhuma dúvida disso, mas precisamos entender que os sinais estão aí se cumprindo, estão aí nos indicando que a volta de Jesus está às portas e que nós precisamos estar em paz e, em segundo lugar, termos santidade. Paz conosco e paz com os outros. Se eu sou instrumento de confusão, de contenda, de disse-me-disse, de divisão, de separação, de destruição de lares, eu não vou alcançar o céu, porque a Bíblia diz que para chegar nos céus, nós temos que seguir a paz com todos. Segundo, e a santificação. Terceiro, sem a qual o quê? Sem as duas coisas, paz e santificação, ninguém verá o Senhor. O salmista disse assim: Senhor, quem estará no teu lugar santo? Aí o Senhor responde: aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, ou seja, que não entrega a sua alma à falsidade, não jura enganosamente. Estes receberão do Senhor as bênçãos e a justiça do Deus da sua salvação. Alô, pregadores da modernidade, a Bíblia não tem jeitinho para massagear ego de qualquer vaidoso e soberbo. As bênçãos do Senhor não é para os que me ouvem aleatoriamente, não, Senhor. As bênçãos do Senhor é essa, e a maior bênção é termos a certeza de que um dia subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E não adianta abrir a boca e dizer que vai, porque o salmista perguntou ao Senhor e disse: quem estará no teu lugar santo? Quem subirá ao lugar mais alto, que é os céus? Aí ele diz, o Senhor responde: aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, à soberba, não jura enganosamente, não vive brincando com mentiras, com enganações, para ter aproveitos, para seu aproveito próprio, para lucro próprio. Vale tudo, a gente vai dar um jeito de mentir, de enganar, para ter alguma coisa. O Senhor responde: aquele no santuário, no lugar mais alto, no lugar santo, quem habitará no lugar santo? Ou quem permanecerá no lugar santo? Aí o Senhor diz: o que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, não jura enganosamente, estes receberão a bênção, a justiça do Deus da sua salvação. Esta, diz o Senhor, esta é a geração dos que te buscam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Como é glorioso olharmos para a Bíblia e sabermos que Deus tem uma geração que Ele busca. Uma geração que não é vaidosa, uma geração que não se envaidece, uma geração que não se divide, uma geração que não cria confusão, uma geração que não destrói família, uma geração que está segura e baseada na palavra de Deus. Amados irmãos, que tempo difícil estamos vivendo. Difícil porque para todo lado que nós nos viramos e olhamos, é um tempo de juízo, é um tempo que Deus está executando juízo sobre a terra, é um tempo que Deus não se curva
a homens nenhum, sejam eles famosos ou não famosos, sejam eles ricos ou pobres, todos se curvam diante daquele que está sentado no trono de glória. A igreja do Senhor Jesus vem sofrendo impacto, pancada por todos os lados. Nos púlpitos nós começamos a ver desvios de pregadores e de pastores. Acho que uma palavra de santificação já não mais estava trazendo dinheiro para cada um, para dinheiro, para o seu bel prazer, para o seu luxo, e para alguns, luxo e luxúria. Foi o que nós começamos a ver no longo destes anos passados, e parecia que Deus não ia se levantar, parecia que Deus estava tardando, os santos suportando horrores que nós começamos a ver nas igrejas, nos púlpitos, pela boca de muitos pregadores, e ainda alguns ainda continuam insistindo, falar mentiras, enganando o povo, usando um versículo bíblico, que é a palavra de Deus, ela é verdadeira, mas dando as suas interpretações para o seu bel prazer e o massageamento ao ego de quem quer ouvir palavras agradabilíssimas aos seus ouvidos. O apóstolo Paulo disse que nesses últimos dias, Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, olha, no final dos tempos, virão dias que as pessoas, que muitos terão comichão no ouvido, eles não querem ouvir a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra, eles querem ouvir algo que lhe agrade. E aí nós estamos em tempos dolorosos, que a igreja, em muitos lugares, deixaram de ministrar a palavra, e o prejuízo foi muito grande. Foi grande porque tomaram o caminho da política partidária, e esqueceram de ensinar a palavra ao povo, esqueceram de chamar o povo para a oração, para o jejum, meditação da palavra, porque isto já não mais adiantava para a igreja. Para a igreja, em alguns tempos passados, é que a igreja tinha que ter representante, não sei aonde vocês entendem, no parlamento, no Congresso Nacional, e a igreja não precisa disso. A igreja precisa de homens de Deus nos púlpitos, pregando a sã doutrina, mostrando à igreja a palavra que santifica, que edifica, que consola, que exorta, que prepara e leva o povo para o céu. E logo vejo que os seus representantes não trouxeram para a igreja absolutamente nada, senão alguns trazendo escândalo e vergonha. É o que nós temos visto nesse longo dos anos. A igreja do Senhor precisa voltar para o seu lugar de origem, que é o lugar da oração, que é o lugar da palavra, que é o lugar da santificação, que é o lugar da edificação. Nós precisamos, como igreja, rever os nossos valores, começarmos a olharmos aonde paramos, aonde caímos, para nos arrependermos. E quando falo de igreja, estou falando da sua liderança. A liderança tomou caminhos desagradáveis ao Senhor, e o diabo, aproveitando-se desse desvio da liderança, começou a se utilizar de pessoas fragilizadas, fracas dentro da igreja, e pessoas que
verbalizam muito bem suas palavras, têm palavras bonitas, sabe verbalizar diante do povo, e com isso começaram a dividir o rebanho do Senhor e chamar disto obra de Deus. Que você goste, meu querido, ou não, a verdade é uma só. Paulo disse que os lobos levantar-se-ão no nosso meio, é do meio de nós que se levantam os lobos. Eles vêm com pele de ovelha, voz de ovelha, e destrói o trabalho do Senhor. Eu não posso acreditar em trabalho de Deus, colocarem o nome de não estamos fazendo um trabalho para Deus. Que trabalho para Deus? O apóstolo disse que ele sai sorrateiramente na casa dos simples, que não conhece a palavra e que não tem alicerce, para tirá-lo da igreja que está adorando o Senhor, para ir para aquela outra que eles estão criando e abrindo e chamando isto de obra do Senhor. Obra do Senhor, quem está fazendo é aqueles que saem de porta em porta, nas praças, nas ruas, onde está o povo, pregando a palavra de salvação. Outro tipo, ou como estão fazendo, não é obra de Deus. Pelo contrário, isso são obras malignas, maléficas, satânicas, na qual eles são instrumento do mesmo. Quem é instrumento de Deus e usado pelo Espírito de Deus, não precisa estar na casa dos santos, chamando, arrebanhando eles para fazerem parte de um outro grupo. Se já estão adorando, deixe os santos adorando, vão ganhar almas para Cristo, porque ganhar almas para Cristo, isto é obra de Deus. Ou de outra forma, como estão fazendo, é obra de Satanás. A Bíblia diz assim: porque o diabo não veio fazer outra coisa, senão matar, roubar e destruir. Estão roubando ovelhas para levar para outro lugar, chamando de igreja e chamando de obra de Deus. Estão pensando que Deus está se agradando disto? Pois não tem um versículo bíblico que possam se apoiar. Agora, eu tenho um versículo bíblico e posso me apoiar de que obra do Espírito Santo é aquela que Jesus disse assim: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, os que crêem será salvo, e os que não crêem já está condenado. Isto é obra de Deus, outra não. E eu tenho visto no Brasil que fizeram da igreja de Deus uma coxa de retalho, rasgando e dividindo a igreja. É tão maligno isto, que os próprios que se aliam e se ajuntam a esta gente, estão destruindo suas famílias, família dividida, não concordam com tamanha estupidez que estão fazendo. Mas a Bíblia diz que o Deus deste século, chamado Satanás, tem cegado o entendimento de muitos. Que a igreja abra os olhos, que todos que ouvirem esta mensagem abra os seus olhos bem abertos. Jesus está voltando. Esta gente que tem tal comportamento, eles não têm caráter, eles não têm nenhuma reputação na cidade, nem nas capitais, nem nos bairros aonde eles moram. Homem de Deus tem boa reputação, homem de Deus tem caráter, porque caráter e reputação andam junto para a glória do nome soberano de Jesus. E esse espírito de divisão que tem permeado
passado nesta nação chamada brasileira e tem trazido prejuízo na obra do Senhor. Começo a dizer, eles não só ficam aqui não, eles viajam para a Europa e têm estragado a obra do Senhor na Europa. E não é só na Europa, eles saem do Brasil e vão para os Estados Unidos, são recebidos pelos nobres e muito dignos pastores que lá estão fazendo um trabalho sacrificoso, lutando, batalhando, cuidando da noiva do Cordeiro, e essa gente são recebidos, são tratados pelos pastores, casa, emprego e etc, na igreja tem oportunidade, trabalham na igreja, mas eles estão convencendo pessoas, aparece tão dócil, tão amoroso, tão carinhosos, palavras tão macias, mas por trás tem veneno, são serpentes venenosas do inferno, e daí a pouco começa a mostrar aos irmãos fracos na fé o defeito e as fraquezas do pastor e do ministério, e daí eles formam um grupo, e quando o pastor abre os olhos, já foi um grupo, e ali já está formada uma igreja, e eles dizendo que foi o Senhor que mandou, e aparecem os profetas que massagiam o ego dessa gente, e o dia está chegando da punição, do juízo de Deus que está sendo executado na terra, porque o temor acabou, o temor foi embora, o respeito acabou, não tem chamada nenhuma para trabalhar na obra do Senhor, porque se tivesse chamada de Deus, não dividia a igreja do Senhor, pelo contrário, iam ganhar almas, mas o fim de vocês está chegando, vocês têm perturbado o trabalho do Senhor, têm trazido prejuízo para a igreja, duro será para vocês, a lágrima será muito quente, porque o juízo de Deus estará estabelecido na terra, e você não escapará da espada de Deus e das determinações de Deus. Bendito seja para os que servem a Deus. Começo mandando um recado glorioso para os que servem ao Senhor. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, a carta do apóstolo Pedro. Ele escreve falando quem somos nós, como devemos nos comportar, apesar das lutas, mas ele define o que é luta, luta que nós passamos por causa do nome de Jesus. Vamos ler, é melhor ler, porque eu falar o que eu acho, não é agradável, nem satisfaz a ninguém que me ouve. Eu não estou aqui para receber aplauso, eu não estou aqui convidando ninguém para seguir a mim, não, Senhor, pelo contrário, estou trazendo aqui uma mensagem de Deus, para que você sirva a Deus, para que siga a Deus, não sirva a homem, não siga a homem, essa gente não tem valor, não tem chamada e não tem prestígio nenhum, mas os homens a quem Deus chamou, cuida da igreja de Deus, apesar das suas limitações, apesar das suas falhas, mas estão servindo ao Senhor. Escape, crente simples, por sua vida. Eu nunca vou apoiar esse tipo de gente. São sim, que goste ou não, são malignos sim, e concorrem cargos, posições
porque não aprenderam com a Bíblia esperar em Deus. Quem tem chamada de Deus, quem tem chamada de Deus, recebe de Deus a vocação para o servi-lo com alegria. As almas estão perecendo, esperando homens e mulheres dispostas para o evangelismo. Vocês lá estão dispostos a evangelizar os pecadores? Nada. A disposição de vocês é usar os meios de comunicação malignamente para perturbar a obra do Senhor. A igreja de Jesus, pela situação que o país está passando, ela está em sua casa, obedecendo uma lei governamental para proteger a sua vida própria. Mas eu quero lhe dizer algo: não esqueçam, o dono desta igreja que está em casa, por ordem, por lei, para preservar a vida deste soldado de Deus que aí está marchando na terra, não brinque com este povo que está em casa. Eles estão em casa, mas o sumo pastor, o pastor Jesus, apacenta elas, cuida delas e tem protegido elas. Ai de você que anda com mensagem maligna para atingir, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Os olhos de Deus, ninguém escapa dos olhos dele, pois a Bíblia diz assim: eu firo, isso é o poder do sumo pastor da igreja, eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver, e ninguém há de escapar das minhas mãos. Tenha muito cuidado. Palavra de Deus, eu não estou dizendo o que eu acho, eu estou dizendo que eu estou recebendo de Deus. Recebendo de Deus. Eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver, e ninguém há de escapar das minhas mãos. E nós estamos vivendo uns dias que a Bíblia está se cumprindo na vida de muito crente. O vírus foi lá, atingiu, irmãos foi contaminado, Deus permitiu, e ele mesmo, Deus, foi lá e sarou. Já outros foi ferido e morreu. Aí diz Deus: eu firo, eu mato, eu saro, eu faço viver, e ninguém há de escapar das minhas mãos. Disse Deus: eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver, e ninguém escapa. Tenta escapar das mãos do Senhor para ver se escapa. Nem Jonas escapou quando tomou o navio para Tarso. Ninguém se esconde. Deus está em toda parte. Profana de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: o que o homem semear, isto ele vai colher. Eu estou recebendo de Deus, goste você ou não. O que o homem semear, isto ele vai colher. Por quê? Porque ele semeou perturbação, ele semeou desaforo, ele semeou mentira, ele semeou contenda entre os irmãos, ele semeou mentira, ele semeou separação, ele semeou destruição. Eu não posso acreditar em um homem que diz que Deus chamou para o trabalho quando a mulher não concorda com o seu comportamento. Eu não posso acreditar em uma chamada quando a própria família não concorda com a chamada e com a vocação daquela pessoa para tal trabalho. É Deus que está provando coisa nenhuma, caminho errado que você tomou. O que o homem semear, isto ele vai ceifar. Família destruída não é obra de Deus, é obra do diabo, porque a família é um projeto de Deus, e Deus tem um projeto com a família, porque é dele, e dentro desse projeto Deus chama o homem e a mulher para o sagrado ministério. Quem tem ouvido, ouça.
Aonde Deus está, não há confusão. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois vós, porque repousa o Espírito da glória de Deus. Por que é que os crentes hoje querem ter uma vida confortável, de aplauso e de elogio? Isso não é caminho de santo. Quando o nome de Cristo, quando Cristo está em mim, o seu nome de Cristo aparece em mim, o meu comportamento, que é o comportamento de Cristo, incomoda a todos que não são de Cristo. Então eles começam a fazer coisas para me atrapalhar, para me humilhar, para me envergonhar, e eu começo a sofrer por causa do nome de Jesus que está em mim, por causa do meu comportamento em Cristo Jesus. Nem todo mundo vai me amar, nem me aplaudir, nem me elogiar. Tem gente que se pudesse me matava, tem gente que se pudesse eu estaria debaixo da terra, mas eu estou aqui, e estou aqui por causa de Cristo, e não estou aqui por causa de aplauso, e não estou aqui por causa de elogio. É este o comportamento de cada crente que está em Cristo. Se pelo nome de Cristo foste vituperado, bem-aventurados sois, porque repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Só sabe esse privilégio quem na verdade tem, aleluia, quem na verdade sofre por causa do Evangelho de Cristo e por causa de Cristo na nossa vida. É mentira dos pregadores modernos, dizendo dessa modernidade, que disseram muito por aí, não, a vida é boa, e é boa, agora que não vamos ter isso, não vamos ter aquilo, decrete a sua vitória, está vindo ela, mande 100, mande 1000 para ter 1.000.000, e mande não sei o que, não tem nada a ver com a Bíblia, não. Não tem nada a ver, são mentirosos, profanos, substituíram a palavra de Deus com mensagem de autoajudas, porque leram o livro de fulano, apesar de ser pastores mais desviados, e esse aqui é o livro da autoajuda. A Bíblia me ajuda, e ela é o suficiente para mim, até o último dia da minha vida. Não preciso. Eu preciso de livros, sim, para ampliar o meu conhecimento bíblico, de verdadeiros homens de Deus, que amam a igreja, e que tem compromisso com a igreja, e que não vende a igreja a lixo nenhum, para alguns cargos, e etc, e etc. Homens de Deus que são chamados por Deus, a gente escolhe alguns livros e ele traz para nós um ampliamento para conhecimento da palavra do Senhor, e não essas mensagens de autoajuda. Deixa eu mandar um recado para todos vocês que amam e gostam. Eu tenho vindo aqui enquanto Deus me der vida. Quando vocês não me ouvirem mais, é porque Deus quis que eu morresse e me calasse. Me calarei o corpo, mas subirei ao encontro glorioso de Jesus. Mas enquanto eu estiver aqui, serei sim, que você queira ou não queira, que você goste ou que você não goste. Sou sim boca de Deus e voz profética de Deus para estes dias. Sim, se os senhores vão para os meios de comunicação trazer mensagem massageadora para o povo, enganadora para o povo, eu tenho que dizer a você, meus pêsames,
continue assim, porque a vossa vergonha será estampada na terra, para que todos saibam que vocês são enganadores e mentirosos. Chegou a hora e Deus vai começar a abalar os alicerces de muita gente, e muitos que estão enganando e manipulando a palavra do Senhor e deixando o povo sem saber da verdade. Dias virão que vocês procurarão eles e não encontrarão. Não esqueça que eu falei aqui, e estou sempre falando, o soldado de Deus está marchando na terra. Eu firo, eu mato, eu saro, eu faço viver, ninguém há de escapar das minhas mãos. O Senhor, Ele disse que Ele fere, Ele sara, Ele mata, Ele faz viver o que está morto, e Ele diz, ninguém escapa da minha mão. Estou mandando um recado, vocês não vão escapar das mãos do Senhor. Um dia, todos nós prestaremos conta. Versículo 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremente em negócios alheios. Paulo diz que nós não podemos sofrer, não devemos sofrer por sermos homicida. Que mais? Ladrão. Ladrão. Que mais? Malfeitor. Estão dizendo que é eu que estou dizendo, é que a minha mensagem é dura? Não, está na Bíblia, que você não lê, e o povo também não lê, o povo não estudam a palavra, fica só enganado com os versículos, um massageador, que vocês pegam aquele versículo, aí recita para o povo e diz em cima daquele versículo que Deus vai abençoar o povo, e não é por aí não. Deus exige do povo comportamento. Eu não posso ser homicida, eu não posso ser ladrão, e foi o que nós vimos em muitos anos por aí, pessoas enganando, ladrões, que mais? Malfeitores, que mais? E como pessoas que se metem em negócios alheios. Pessoas que se metem em negócios alheios. Está cheio, viu? No Brasil, de pastores que se meteram, de lideranças nesta nação, em assuntos alheios que não lhe diz respeito. Deus não chamou a gente para isso. O que mais? Mas se padece como cristão. Agora, se eu padeço como cristão, não se envergonhe. Não me envergonho disto. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Eu tenho que glorificar a Deus quando eu estou padecendo, porque sou um verdadeiro crente, porque tenho caráter, porque não minto, porque não roubo. Aí eles debocham. Eles dizem que a gente não somos prósperos, eles disseram que a gente se conforma com a desgraça, com a pobreza. Não, senhor, nós não nos conformamos com pobreza nem com desgraça. Nós sabemos viver, tendo ou não tendo. Agora, vocês aprenderam a viver fazendo um bocado de coisas erradas que a Bíblia está. Repete, irmão, o versículo 16. O 15. Então tá. Que nenhum de vós padeça como? Que nenhum de vós padeçam como? Homicida. Ladrão. Ou malfeitor. Ou como quem se entremente em negócios alheios. Eu nunca vou à justiça, porque me meti com coisas que não me diz respeito. Nem porque tirei, e nem porque falei ao contrário. Palavra de salvo tem que ser sim, sim e não, não. Doe a quem doer e goste quem gostar. Crente tem que ter caráter e tem que ter palavra. Que história é essa? Que hoje é uma coisa e amanhã é outra. Tem gente até, antigamente pregava uma coisa, hoje, porque seus amigos estão afundados em tudo que não presta deste mundo, mas o dinheiro fala mais alto, estão massageando e dando uma volta para não responder o que está na Bíblia.
Pecado é pecado, mentira é mentira, roubo é roubo, enganação é enganação. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, Deus não se curva a ninguém, Deus não se curva a pastor de grande igreja, Deus não se curva a pastor famoso ou não famoso. Deus é Deus, a terra se curve diante dele, e o nosso amor é todo para ele. Temos que amar mais a Deus do que ao dinheiro, nem ao poder, e muito menos ao cargo. Que mais? Verso 16. Mas se padece com Cristo, mas se padecemos com Cristo, não se envergonhe. Não vou me envergonhar. Para que se envergonhar se você está padecendo com Cristo? Antes, glorifique a Deus nesta parte. Glorifique a Deus nesta parte. Vocês pensam que eu estou pregando e eu não padeço? E eu não sofro? Sofro. Agora eu não me curvo a ninguém. A ninguém. Abram-se bem os ouvidos. A ninguém. Alguém me ligou? Vou lhe convidar para depois. Eu digo, pense 10 vezes. Vá me ouvindo as mensagens que eu estou ministrando. Pense 10 vezes a me convidar, porque eu não vou engolir nada e nem vou pregar para agradar a homem nenhum, porque não dependo de ninguém, só do Senhor dos Exércitos. É Ele que dá ordem e é Ele que cuida de mim e vai cuidar até o fim. Quem tem ouvido, ouça. Não bajulo ninguém, nem me arrasto nos pés de ninguém, porque não tenho tempo para me arrastar. Eu estou andando de joelho aos pés daquele que pode, que manda, que liberta, que salva, que mata, que sara, que pega, mata e manda a alma do indivíduo para o inferno. É nos pés deste grande Deus que estou andando. Que mais? Porque já é tempo que comece... porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Repete o versículo, irmão. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse é o versículo 17. Leu 16. Mas se padece como Cristo... Se você padece com Cristo... Não se envergonhe. Não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Vá glorificando a Deus nesta parte que você está sofrendo, porque está servindo a Cristo. Porque não anda conforme essa coisa quer que a gente se misture com eles. Que mais? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Que comece o julgamento pela casa de Deus e o quê? E se primeiro começa por nós... E se primeiro o julgamento começa por nós... Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se Deus está julgando a nós que somos seus filhos, que somos seus servos, que somos seus adoradores, e já começou o juízo? Já começou, pastor? Já. Deus já começou a julgar. É humilhante para todos nós líderes, pastores. Deus está humilhando a todos nós, a todos. Nós estamos, sim, sendo julgado pelo Senhor. Ei, onde estão os poderosos? Onde estão os que gritaram na primeira ordem que nós todos recebemos de fechar os templos, porque não poderíamos ter aglomerações de pessoas, porque a pandemia estava aí. Foram tanta gente dizendo que não tinha pandemia, foi tanta gente dizendo que não ia fechar, foi uns que insistiram e estão debaixo da terra, e agora está todo mundo caladinho, porque sabe que a pandemia chegou. Foi tanta gente recitando o salmo e dizendo que o mal não ia chegar e não ia atingir crente. Foi
tanta gente dizendo que como Deus livrou o povo do Egito, essa praga não ia chegar a crente porque Deus livrou o povo do Egito. É tanta tolice que pegam os textos bíblicos que não se aplica para os dias de hoje. Quando Deus mandou aquela praga, mandou exclusivamente para o Egito. E não mandou para os outros reis, os outros reinados que existiam. Não, foi diretamente para o Egito, como repreensão de Deus para o Egito, para a libertação do seu povo. Mas agora não. Agora nós estamos vivendo em um tempo, glória ao nome de Jesus para sempre. Nós estamos vivendo em um tempo que Deus está julgando o seu povo. Todos nós. Absolutamente todos nós. Deus botou todos nós para dentro de casa, para meditarmos, para pensarmos quem somos nós, o que estamos nós fazendo e o que precisamos fazer para mudar. É tempo de toda liderança evangélica repensar os seus valores. Começar a mudarmos, voltarmos para o princípio da palavra, da oração e do jejum, porque hoje todo mundo está gritando e chamando e convocando o povo. Só vejo duas convocações. Uma, quando o tempo é do movimento partidário no Brasil, aí se convoca todo mundo para orar. A outra é quando se convoca o povo para orar, quando tem uma ameaça. Aí quando eu vou para a Bíblia, Jesus não me mostra isso. O Senhor me mostra e são os ensinamentos de Jesus. E na Bíblia está escrito: orai sem cessar, orai sem cessar, orai em todo o tempo, orai sem cessar, orai sem cessar. A igreja hoje do Brasil ora. Quem foi que disse que ela ora? Não está mais orando. Quem foi que disse que os cultos começam com oração? Ou vocês querem tapar os olhos com a peneira? Nós não estamos vendo que a gente convida o povo para orar, vem no mínimo meia dúzia para orar, e assim mesmo os que vêm mais para pedir do que para orar, para buscar a Deus, para sentir a presença de Deus, para colocar aquele alvo ali, para Deus resolver, se humilhar na presença do Senhor. Aí o clamor não pode vir todo mundo de qualquer religião, que o Deus é o mesmo. Não, convocação é por sacerdote, e sacerdote que tem convocação santa é feita por sacerdote, e sacerdote que tem compromisso com a palavra, e não com a lixaria que aí está. Aí quando a gente vai para a Bíblia, então vamos ver quem é o povo que Deus vai ouvir o clamor. Aí diz a palavra do Senhor assim: aquele que se chama pelo meu nome, é o povo que chama-se pelo nome do Senhor, é o povo cristão, que diz que serve a Cristo. Só é cristão quem serve e quem segue a Cristo. Se seguir outra pessoa, não é cristão. Cristão é seguidor de Cristo, adorador de Cristo, que obedece à palavra de Cristo, que segue a orientação de Cristo. Isto é ser cristão. Quem tem ouvido, ouça. E quem é que Deus atende à oração? Aquele que se chama pelo meu nome. Em primeiro lugar, se humilhar, orar, buscar a minha face. Já está vendo aqui que já vai exigindo umas coisas: orar, buscar, insistir, continuar, perseverar. Buscar e converter-se dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei do céu, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados, dos cristãos, dos que se chamam pelo seu nome. Vamos dizer, dos crentes que precisam se humilhar e se converter, que a debandada o negócio está feio, se humilhar, orar, buscar, converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem tem ouvido, ouça. Quando nós nos arrependermos como igreja, quando nós
é nos aquebrantar como líder. Quando nós confessarmos a Deus toda a nossa iniquidade, reconhecer que erramos e que falhamos, a desgraça de muito é que não reconhece, e Deus quer que nós reconhecemos as nossas falhas, nos humilhemos aos seus pés, e quando nós nos humilharmos aos seus pés, e nos arrepender, então eu ouvirei do céu, disse Deus, perdoarei os seus pecados, depois de perdoar os seus pecados, sararei a sua terra. O soldado de Deus só vai sair da terra quando houver humilhação. As coisas só vão mudar quando houver humilhação, e é hora de nós, como liderança, sair do pedestal, do sapato alto, da arrogância e da soberba. É tempo de todos nós descermos e nos humilhar, porque o que a gente viu foi um festival de grandes estrelas, estrela mais resplandecente, não sei qual era a estrela, cada um competindo um com o outro nos púlpitos dos grandes congressos, uns desmanchando a pregação do outro, outros no mesmo púlpito, mas intrigados um com o outro, e dizem que são pastores, e que vão morar no céu. Como? Como se a gente não encontra nada disso, a gente não encontra apoio bíblico com respeito a isso? A gente fala de um irmão, até para pastor, quando a gente fala no nome daquela pessoa, eu tenho notado em rosto de pessoa que se transforma, mais no rosto de demônio do que de santo, manifesta o que está dentro dele. Eu digo, misericórdia, quanto ódio, quanta raiva, quanto rancor. E pregando que vão para o céu, muitos dirão, naquele dia em teu nome ganhei almas, preguei, profetizei, falei em línguas. E Deus vai dizer, não te conheço, aparta-te de mim, que praticaste a iniquidade. Pregaram e não viveram. E um disputando o lugar, e um falando mal do outro. Pregadores nesta nação que não prega por menos de 13 mil, 14, 15, 20 mil uma noite. Era assim que eles estavam fazendo, sem falar os seus caminhões de mercadoria para vender, e não vender senão para ver se eles não ficavam possessos, endemoniados, porque não vendeu. E as pregações não traziam edificação para o povo, porque ocupava a metade do tempo falando e pedindo dinheiro. Para que não bastasse, os cantores embalaram na mesma carreira e começaram a cobrar fortuna para louvar aquele que está sentado no trono. Isso é lixo, Deus nunca recebeu esses louvores. E estavam todo mundo ficando rico e nadando num bem bom, e muita gente profetizando e dizendo aí, não, agora a coisa vai, e Deus disse, vou abalar os alicerces da terra, botar essa gente para dentro de casa, para eles pensarem, meditarem e saber que quem manda é eu, diz o Senhor dos Exércitos, é Deus quem manda no céu, é Deus que manda nesta terra, é Deus que manda na igreja, é Deus que manda no inferno. Tudo se curva diante dele, ele é o Senhor dos céus e de toda a terra, não se curva a homem. Quem tem ouvido ouça. Que mais? Verso, você leu? Meus amados irmãos, então quando o Senhor disse para nós que somos, na verdade, seja você e eu vituperado, sofrido por causa do amor de Cristo, glorifique a Deus. Tem gente que não aguenta mais nada, tem gente que qualquer coisinha se fere, não, porque nesta igreja não estão me dando oportunidade, eu tenho um talento, mas não estão me vendo, não me valoriza. Não lhe valoriza porque você não tem valor, não lhe valoriza porque não tem caráter, não valoriza porque não tem boa reputação, não valoriza justamente por causa da reputação
Quem é você na cidade que você mora, na capital, na igreja? Quem é e o que é que o povo diz de você? Porque não é todo mundo que diz que a gente não presta, não. Quem diz é alguns, 2, 3. Mas a multidão sabe quem tem boa reputação. O povo sabe quem tem caráter. O povo sabe quem tem moral para pregar a palavra. Agora tem gente que já não tem mais nada. Perdeu a autoridade. Tem líder que perdeu, só está com o machado, com o cabo do machado, porque o machado já perdeu há muito tempo. Não tem autoridade para pregar a palavra, porque se pregar, o povo dele vai dizer: é um ladrão que está na minha frente, é um mentiroso enganador, é um sem vergonha. Perderam a autoridade. Ah, não, sabe por quê? É porque se eu pregar uma palavra dessa aqui para o meu povo, aquela pessoa do dinheirão vai-se embora. E daí? E daí? O Senhor é o dono da obra. Quem foi que disse a você que a obra de Deus vai sofrer por causa disso? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 18. E se o justo apenas se salva... Se o justo apenas se salva... Onde aparecerá o ímpio e o pecador? Onde vai aparecer o ímpio e o pecador? Aonde vai aparecer? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, sim, encomendam-lhes a sua alma, como o fiel Criador, fazendo o bem. Portanto, o que padece segundo a vontade. Segundo a vontade de Deus. Quem foi que ensinou a você que crente e santo não sofre, não passa por revés na vida? Mas não foi o que a gente ouviu no longo desses anos em alguns púlpitos de charlatões e enganadores? Crente sofre, o salvo, o santo sofre, adoece, passa por revés, segundo a vontade de Deus, porque nisso Deus tem um alvo, um projeto e algo a fazer. Você quer ser massageado? Você quer ser paparicado? Você quer ser aplaudido? Você quer ser adorado? Nunca, nunca, não foi isso. Quem tem ouvido, ouça. Amar o Senhor de verdade, ninguém ama. Ama o dinheiro, ama os cargos, amam a sua própria fama e o seu próprio ego. Livro de João, capítulo 21, versículo 15. João 21, 15. João 21, livro de João, capítulo 21, se é isso, e o versículo 15, leia o 14 e o 15, por favor. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Depois de ter ressuscitado depois dos que mortos. ele ressuscitou, ele manifestou-se, ele apareceu 3 vezes. E depois de terem juntado, disse Jesus a Simão Pedro. Quando todos estavam juntos, disse Jesus a Simão Pedro: Filho de Jonas, sim, amas-me mais do que a este? É uma pergunta que Jesus está fazendo para todos nós. Qual é o nível, irmãos? Qual é o nível do nosso amor para com Jesus? Continue, irmão. E ele respondeu: Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Tu sabes que te amo. O que mais? Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Se nós amamos a Jesus, temos por obrigação de sermos um líder de caráter, de boa reputação, que temos autoridade para apacentar a igreja de Deus. E apacentar a igreja de Deus é ensinar a palavra da verdade e não um livro de autoajuda. Quem tem ouvido, ouça. Isto vai despencar, porque vai vir aí um estremecer de Deus
na terra. Crentes de verdade que está querendo ir para o céu, não vai mais querer ouvir ladainha e historinha. Apacenta minhas ovelhas. O que mais que ele disse? Apacenta os meus cordeiros. Sim. Tornou a dizer-lhes, segunda vez. Tornou a dizer pela segunda vez. Simão, filho de Jonas, amas a mim? Vocês acham que Jesus estava fazendo essa pergunta por fazer? Ele estava fazendo a pergunta porque ele estava vendo que ali não havia tanto amor. Tem gente na igreja que eles fazem algumas coisas, mas não é por amor a Deus. Não é por amor a Jesus que ele está fazendo. Está fazendo para querer aparecer. Está fazendo para mostrar que está fazendo. Mas por amor a Cristo tem outra conotação. E qual é a conotação? Pela segunda vez Jesus disse: sim, Senhor. Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Aí o Senhor disse: se tu me amas, apacente minhas ovelhas. Está pensando que ser pastor é fácil? Está pensando que apacentar ovelha é fácil? A mesma que diz que te ama, mais tarde ela te odeia. A mesma que te abraça, mais tarde é a mesma que vai trair você. A mesma que diz que está com você para o que der e vier, é a mesma que quando o barco der um tombo, ele pula e deixa você sozinho no barco. E o que a gente vai fazer? Somos chamados para apacentar a igreja. Vamos continuar apacentando as ovelhas. É a igreja do Senhor que o Senhor nos entregou. Tem gente pensando que dividir a igreja de Deus, ele não vai ter resultado lá na frente. Claro que vai. O povo só muda de nome e de lugar. Quem tem ouvido, ouça. Estou gostando não, pastor Ló. Sou boca de Deus e voz profética na tarde deste dia para você. Ouvindo agora, ouvindo amanhã e ouvindo depois, a palavra é a mesma, com a mesma autoridade que recebo de Deus. Prepare-se, porque o vento de Deus vai soprar e o soldado de Deus está marchando na terra. Não esqueça disso. O que mais? Disse-lhe terceira vez. Disse Jesus a terceira vez. Não é brincadeira. Simão, filho de Jonas. Tu me amas? Tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez. Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tudo sabes que eu te amo. Disse ele. Jesus, quando perguntou a terceira vez, e Pedro ficou entristecido, porque Jesus sabe quem lhe ama de verdade. Mentira é abominação ao Senhor. Tem gente que olha e te abraça e diz que te ama. Na primeira oportunidade ele mete o punhal por trás. Esse é o tempo que eu disse para uma pessoa, quando me fez a pergunta de tudo que está acontecendo no mundo, eu digo, não, nós estamos vivendo o cumprimento da palavra de Deus, e nesses dias atuais, nós estamos vivendo o tempo das revelações dos traidores. Quem nos trai, quem está traindo você, não é pessoas de longe não, são pessoas que comeram no seu prato, que viajaram com você, que estavam junto com você. O salmista diz assim: foi tu, meu amigo, que comia comigo no prato, íamos junto à casa de Deus, ouvisse as promessas e sabia do que Deus tinha comigo, e me traísse. Comia junto no prato. Num prato só se pode comer uma outra pessoa, comer da comida que tem naquele prato, alguém que tem intimidade. Você não vai chegar num restaurante e colocar e pegar alguma coisa do prato daquela outra pessoa que você não conhece e não tem intimidade. Mas se você vai para um restaurante com um amigo, porque eu acho que em almoço a gente só leva amigo, não leva inimigo, senão não sai da mesa, morre, se tiver com um amigo. Então ele pode botar veneno, se tiver com um inimigo, mas se está com um amigo, um pede um prato, o outro pede o outro. E às vezes
aquele amigo diz, você já provou? Não provei. Ele tem a liberdade de pegar com o seu garfo e levar à boca do outro amigo. Ou dizer ao outro, não pode pegar, e a pessoa vai com o seu garfo e pega aquela comida e come. Só faz isso quem tem intimidade. Quem tem liberdade. A intimidade aqui é verdade, é amor, é sinceridade. Tem a liberdade de fazer isto. O salmista disse, foi tu, meu amigo, que comia comigo no prato, que me traísse. Há pessoas que estão com você, mas não quer ver o seu crescimento. E quando você cresce, faz tudo para lhe derrubar. E eu lhe digo, se você tem a promessa de Deus, faça uma coisa, esconda-se em Jesus, e quando a promessa cumprir-se na sua vida, continue debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo, porque é só aí que Deus te dará, que você terá segurança, e isso Deus garante a segurança, porque pelos seus amigos falsos, num deslize que você der, ele vai procurar lhe matar, lhe destruir e levar você para baixo. E você diz, perdi minha paz. Cadê a minha paz? Perdi. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Abra a sua Bíblia em 1 de Timóteo. Acho que 1 Timóteo capítulo 4. Leia o versículo 4, 5 e o 6, irmão. Por favor. Glória a Jesus. Estamos aqui estudando a palavra de Deus. Não estamos aqui mentindo. Não estamos aqui demonstrando gestos teatrais para atrair ninguém. Estamos aqui pregando uma palavra verdadeira e genuína que está escrita na palavra de Deus. Ela por si mesmo se explica. Capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Sim. Porque pela graça de Deus e pela oração é santificada. Pela graça de Deus e pela oração é santificado. Porque toda pessoa de Deus, ela tem a graça de Deus, e pela graça de Deus e a oração, nós somos santificados. Quem é santificado não anda maquinando mal contra o outro. Quem é santificado pela graça de Deus e pela oração, não anda traçando mal contra o outro, querendo ver a desgraça do outro, destruindo a vida do outro. Se converta nesta tarde, se liberte, escape pela sua vida, vem para a santificação, que é a coisa mais gloriosa que possa ter um homem que é chamado por Deus, e uma mulher salva e chamada pelo Senhor. Verso, continue. 6. Propondo estas coisas aos irmãos. Propondo esta coisa aos irmãos. Será bom ministro de Jesus Cristo. Será bom ministro de Jesus Cristo. O que mais? Criado com a palavra da fé. Criado com a palavra da fé. Não é como é que estão aí, colocaram Orkut, que eles estão chamando essas mensagens aí americanas, aquele texto lá, que eles falam muito. Coach. O coach. Coach não edifica ninguém. Tira isso, arranca isso dos púlpitos. Leve isso para as salas particulares, onde os empresários precisam ouvir, aprender e crescer naquele assunto. Mas púlpito é lugar de Bíblia. A igreja quer Bíblia. A igreja está cansada de teatro. A igreja quer Bíblia. A igreja não precisa de teatro para ela entender o que é que Deus está falando. Porque a Bíblia por si mesmo se explica. Se continuarem assim, vocês não verão o arrebatamento da igreja. E se verão, não participarão do arrebatamento da igreja. Vocês vão saber e ouvir que a igreja subiu e vocês ficaram na mentira e na enganação de vocês. É a estratégia nova que Deus está dando. A igreja precisa mudar. Mudar em quê? Em quê?
mudar aceitando o pecado e a miséria deste mundo? A igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja sabe para onde tem ido. A Bíblia diz para a igreja que a igreja permaneça santa, moldada pela palavra, lavada pela palavra, santificada na palavra, edificada na palavra, exortada na palavra, para que quando o arrebatamento da igreja acontecer, ela subirá em santidade. A mocidade, a juventude não pode mais vir para a igreja porque essas mensagens os pastores não entendem. Não, entendem sim. Pecado sempre foi pecado, abominação sempre foi abominação, e chegou a hora da gente despertarmos. Eu estou recebendo de Deus despertamento como eu nunca tive. Orientações de Deus como eu nunca tive, e com isso eu quero dizer, Deus me ama e deseja que eu vá para os céus. Pense 1000 vezes de me convidar, porque eu não vou engolir uma palavra que você goste ou que você não goste. Já que não gosta, já ouve logo e já nem me convida, porque não estou batendo asa para pregar em lugar nenhum. Eu sou boca de Deus e voz profética nesta terra. Que queira ou que não queira. Que mais? Propondo estas coisas aos irmãos. Propondo essas coisas, os ministros, aos irmãos. Serás bom ministro de Jesus Cristo. Pastor, tem que propor, mostrar estas coisas para a igreja, porque assim seremos bons ministros de Cristo. Ministro é aquele que ministra a palavra com verdade, com segurança, doe a quem doer e goste quem gostar. Santificai-vos na verdade, a tua palavra, ó Senhor, é a verdade. Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Criado com a palavra da fé e a boa doutrina que você tem seguido. Tem gente que já se desviou há muito tempo do que foi ensinado e começou a dizer que era uma mente muito aberta, e pastor de mente aberta exagerada traz para dentro dos templos os lixos que eles trouxeram. As músicas do mundo, a dança do mundo e tudo mais, porque o que vale é número e dinheiro para dizer que é um pastorzão de uma grande... Não saia do que você foi ensinado, fique firme. Também Deus não está se agradando de certos ministros que não é pastores, mas não ensinam a palavra. Dá oportunidade para fulano, chama Bertano, e você não tem nada para dar à igreja? Não desce, não se humilha para buscar de Deus na fonte? E não deve se preocupar o que você vai interpretar. Vá orar, vá estudar a palavra do Senhor, vá buscar o Senhor, e o Senhor tem muito para dar a cada um de nós, a mim e a você. A Bíblia por si mesmo se interpreta, é o que nós estamos mostrando. Como é que diz aí o versículo? Versículo 6. Sim, versículo. Propondo estas coisas Sim. aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, Sim. criado com as palavras da fé Sim. e da boa doutrina que tens seguido. Eu recebi palavras de fé e doutrina que fui seguido, que dos ensinamentos que recebi dos meus muito digno e nobre pastor. Leu 7. Mas rejeita as fábulas profanas. Rejeite as fábulas profanas. Que mais? E de velha. Sim. E exercita-te a ti mesmo em piedade. Exercite você mesmo em piedade. Só em ministrar a palavra, eu já estou aqui me exercitando, e a palavra está me santificando e está mostrando a mim que é tempo de eu não estar sendo levado por fábulas, por conversas que não têm valores,
Não se junte com gente que não tem o que dar, que não tem nome, que não tem firmeza na palavra, que hoje é uma coisa e amanhã é outra. Diz hoje uma coisa, mas faz amanhã outra coisa completamente diferente. Isso não é ministro de Cristo. Isso nunca foi chamado, nem hoje e nunca. É hora de nos arrependermos. Acabe com isso. O que mais? Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Mas não adianta. É a Bíblia, meu amigo, não é eu não, engula. Exercício corporal, isso aqui não quer dizer nada. Não tem, para nada se aproveita. Nada com nada é lixo. Que mais? Mas a piedade para tudo é proveitosa. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Que mais? Tendo a promessa da vida. Tendo promessa da vida de que vai viver. Da vida presente. Da vida presente. E da que há de vir. Quando você morrer, na outra vida, garantido. Ande com a verdade. Se você foi chamado, acabe com essa história, com essas invenções pós-moderna, porque isso só prejudica a obra de Deus. Não tem Bíblia, está na mão, mas não está no coração, está na mão, mas não estuda, porque agora as redes sociais mostram aquele fulano que pula, que pinota e que voa, eu também vou pular e vou pinotar. Está aqui escrito, movimento corporal, isto não para nada serve, para nada vale. Tão pouco aproveita. Tão pouco se aproveita. Que mais? Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Não, essa palavra é infiel e não é digna. Esta palavra é fiel e digna. Deixa eu mandar um recado. Engula, se você não está comendo a palavra. Engula. Esta palavra que eu estou mostrando aqui, que é a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e ela é digna de toda aceitação, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Está gostando, não? E você diz que eu sou grosso, que eu sou duro. Não, essa palavra não é dura. Essa palavra é dura. Não é. É uma palavra doce. É uma palavra meiga. É uma palavra que me alegra. É uma palavra que me ensina. É uma palavra que me leva para o céu. É uma palavra que me fortalece. Aleluia. É uma palavra que me engrandece. É uma palavra que mexe com as minhas estruturas. É uma palavra que me ensina. É o que está faltando nos púlpitos das igrejas. Aí dá oportunidade a 500 órgãos da igreja, e na hora da mensagem, lá para as 9 e tanta, quase 10 horas da noite, vai dar oportunidade para o pregador 15 minutos. Não me chame, porque de muitas igrejas eu já nem atendo mais convite, porque eu sei que eles não valorizam a palavra, eles valorizam cantores, cantata e peças. Eu não gosto de nada dessas coisas. Eu gosto da palavra de Deus, amo a palavra de Deus e eu gosto da adoração ao Senhor. Ao Senhor. Não me curvarei a ninguém. A Bíblia é a Bíblia e diz o que ela quer dizer. Leia mais um outro versículo que eu quero ir para um outro livro. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos, lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. É porque tem gente que está querendo me engolir, mas eu não estou falando outra coisa, estou lendo. Repete, irmão. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. De toda aceitação. Quer aceitar, não é? Continue. Porque para isto trabalhamos. Para isso trabalhamos.
e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador, de todos os homens, salvação só existe em Deus, meu amigo. principalmente dos fiéis. Ele é Salvador de todos os homens que quiserem Ele como Salvador, mas principalmente dos fiéis. É o Senhor que nos guarda. Que mais? O 11. Manda estas coisas e ensine-as. Fale essas coisas e ensine. A ordem de Deus é para nós, ministros, de sua palavra. Viver e ensinar. Pregar e ensinar. Ensinar e pregar a sua palavra. Evangelize e pregue a palavra. Ensine, porque isto é o que foi para isso que o Senhor nos chamou. O que mais? Ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a sua mocidade. Mas sê o exemplo dos fiéis. Sê do exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Lá vai uma palavra para a minha cidade em Ribeirão, que eu tenho irmãos assistindo em Ribeirão e minha família. Eu não desprezei a minha juventude, pelo contrário, eu aproveitei a minha juventude na minha cidade. Eu fui na minha cidade exemplo dos fiéis. Eu posso pregar. Eu tive firmeza na palavra. Eu não me desviei da palavra. Eu andei conforme a palavra de Deus. E fui chamado por Deus e honrei a minha chamada. Eu não fui uma coisa hoje e outra amanhã. Eu não criei confusão aí para o meu pastor Filadélfio, nem na época do pastor Juviniano Torres. Andamos conforme a sua palavra. Fomos edificados na sua palavra. Não desprezei a minha mocidade. Repete, querido. Ninguém despreze a tua mocidade. Sim. Mas sê o exemplo dos fiéis. Vocês estão sendo exemplo dos fiéis? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler. Persista em ler a palavra. Exortar. Ensinar. Até que eu vá. Até que Jesus venha. Vamos persistir, pastores, ensinando a palavra, mostrando a esta gente, os desviados, os hipócritas, os lobos, os mentirosos, os destruidores da palavra, da obra de Deus, que nunca foram firmes na palavra. Quem tem ouvido, ouça. Quem é que você vai seguir? Quem é a pessoa que você vai se espelhar? Em quem não tem firmeza na palavra ou quem tem firmeza na palavra? Naquele que está servindo a Deus ou naquele que está procurando nome, cargo e grandes oportunidades? A maior oportunidade para todos nós chama-se a vontade completa de Cristo na nossa vida. Essa é a maior oportunidade que descansaremos com Ele para sempre. Para sempre, para sempre e para sempre. Estou gostando não, pastor? Eu estou aqui alertando os pastores, alertando a igreja, alertando a toda a igreja em toda parte que está me ouvindo. Vigie com todo tipo de gente. Nem todos que lhe abraça e lhe beija é amigo. Não se engane com abraço, nem com beijo, nem com elogio, porque beijaram a Jesus e depois entregou-lo na mão dos algozes. Foi com um beijo. E o próprio Jesus disse para o próprio traidor: com um beijo você traiu o Filho do Homem. Não deve nenhum pastor ficar triste quando for traído
por aqueles irmãos que você não esperava que ele ia lhe trair. Alegre-se, porque se sois vituperado por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque reposa o Espírito da glória de Deus. E não estou pregando essa palavra aqui, e nem os pastores amigos verdadeiros que andam na verdade, que gostam da verdade, pelo contrário, estão me aplaudindo. Talvez porque não tenha coragem de dizer o que eu estou dizendo. E não me convidem, porque se eu for, mas eu bato. Está na Bíblia. Dizer o que está na Bíblia não é pecado. Pecado é saber que está e não diz. Isso é pecado. Pecado é não ter peito para dizer assim: vai na minha terra, vê lá se eu sou um devasso, um mentiroso, um enganador. Vai ver lá se eu deixei a obra que Deus me entregou para me candidatar para ser político. Vai lá para ver. Sempre fui homem de Deus. Sempre me coloquei no meu lugar. Passei por dificuldade e por aperto, mas estou aqui vivo. Não me vendi à política. Tenho caráter e moral para pregar. Vivemos hoje numa época de gente que não tem, na verdade, nada. Absolutamente, eles não têm nada. E ficam inventando, se achando que alguma coisa, começa a dirigir um trabalho na igreja, depois despreza o trabalho da igreja, começa a pregar, tem uma multidão que vai, aquilo ali é a igreja de Cristo, vai por causa da palavra. Não, agora eu não quero mais não, Deus mandou eu me candidatar a um cargo. É uma desgraça de pessoas que estão deixando de servir a Deus para se mergulhar numa podridão de um lixo, mais podre do que podre, e ainda botar Deus no meio e dizer que foi Deus que mandou. Quem mandou foi o diabo. Deus nos chamou, biblicamente, eu me apoio, Deus chamou para ser pregador do Evangelho, para anunciar os quatro cantos, que Jesus está voltando, e vem buscar a sua igreja, remida, lavada, comprada pelo sangue de Jesus. Deixe de ser hipócrita. Você nunca foi chamado por Deus coisa nenhuma. E por isso está aí a igreja sofrendo por causa dessa gente que mergulharam aonde não deveria mergulhar. A igreja, só a igreja tem, só a igreja pode. Mas deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara, porque eu vou eu ainda vou voltar para falar do livro de Apocalipse ainda, mostrar a igreja de Deus, ela é a única ferramenta que Deus tem aqui nesta terra, que vai encher o crente que orar, o crente que encher-se da palavra, vai ser cheio do Espírito, para quando o anticristo, que a sua plataforma já está sendo desenhada. Ei, pregadores da pós-modernidade, a vergonha de vocês será repentinamente, porque o próprio Deus vai fazer isto. Vocês levaram a igreja para um caminho que não deveria. Talvez vocês não vão ver a igreja ser arrebatada. Talvez vocês não vão serem arrebatados. Vocês vão saber que a igreja foi arrebatada, porque só os santos subirão para o céu. Só os santos. Ficarão de fora os mentirosos, idólatras, feiticeiros, efeminados, diabólicos, satânicos, tudo que não presta. Mas os santos subirá ao encontro do Senhor nos ares. A plataforma do anticristo já está sendo desenhada. Ele vai surgir quando estiver um grande caos. E nós estamos em um caos. Na saúde, nós estamos vivendo em um caos político, e eu estou falando mundialmente. Nós estamos a uma beira de um grande ataque de fome, pestilência e tudo, e os homens em pânico, ninguém se entende, todo mundo diz uma coisa, cada um que diz uma coisa, e o povo está em pavor e não sabe a quem seguir. Alô, uma palavra de Deus para todos: vamos seguir a Jesus de Nazaré. Quem tem ouvido, ouça. Vamos ouvir ao Senhor. 2 de Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 4.
Segunda de Pedro, eu falei? Segunda de Pedro, que é carta. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 4. E também houve entre o povo falsos profetas. Houve no meio do povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, que pedirão e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largar tempo. Não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Eu não estou mentindo, eu não estou inventando, está escrito. Levantar-se-ão falsos mestres. Vamos repetir o primeiro versículo. Levantar-se-ão falsos profetas. Eles vão surgir com palavras bonitas, eles vão adquirir seguidores, mas eles vão se afundar com as suas próprias heresias. Escapa desta gente para a tua salvação e não ir para o inferno junto com eles. Ouve a palavra de Deus, marca o texto bíblico, leia, estude e veja que ele está bem perto de você. Versículo 1, irmão, leia o versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas. Houve no meio do povo falso profeta. Como entre vós haverá também falsos doutores. No meio de vós também vão apresentar falsos doutores, mestres, conhecedores, que vão mostrar que sabem falar muito bem, e todos esses dividores, todos esses que dividem a obra do Senhor, todos esses que estão fazendo da obra de Deus o que bem quer, entende, dizendo que estão trabalhando para Deus, fazendo uma obra que Deus mandou, não foi Deus que falou. Raça de víboras venenosas e malignas, que tem prejudicado a obra do Senhor. Verso: que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor. Eles vão introduzir heresias, falsas doutrinas, que vão negarem o Senhor. Que mais? De perdição e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Essa gente vai receber para eles próprios a repentina destruição. Eu disse que eu estou nesta tarde aqui como boca de Deus e como voz profética de Deus. Escapem pela vossa vida. Estejam atentos, porque Deus não está brincando nesses últimos dias com ninguém. Deus não está brincando comigo, nem está brincando com você. Arrependa-se enquanto é tempo, porque vem juízo de Deus aí. Versículo 2. Em muitos seguirão as suas dissoluções. Muita gente vai seguir, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. No final, essa gente vai blasfemar o caminho da verdade. Eles vão usar esses termos. Que mais? E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Por avareza farão negócio de vós com palavras fingidas. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. Sobre os quais em largo tempo não será tardia. Não vai tardar. A sentença e a sua perdição. Não dormita. Não vai tardar. Logo vai chegar. Que mais? Porque
Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado-os no inferno, Deus não perdoou os anjos que pecaram e lançou-lhes no inferno, os entregou às cidades da escuridão, pois entregou as cidades da escuridão, ficando reservados para o juízo. ficou reservado para o juízo. Que mais? E não perdoou ao mundo antigo, E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, pregoeiro da justiça. Com Alô, pastores que têm compromisso com a palavra, Deus vai nos guardar. Deus vai nos guardar com todas as nossas fragilidades, mas somos pregadores, pregoeiros da justiça de Deus. Que mais? com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus guardou a Noé com mais 7 pessoas do mundo da injustiça, da impiedade e do seu pecado. Que mais? E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, Deus condenou o pecado das 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Quem está no controle é Deus. Se você quiser, eu estou pregando. E se você não quiser, eu estou pregando. Eu vim como voz de Deus. O juízo já começou. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Abra a Bíblia agora em Coríntios. 1 de Coríntios. Eu preciso terminar. Que pena. Como eu tenho tanto texto aqui para falar. Renova minhas forças, Jesus. Glória ao teu nome para sempre. Capítulo 2 de primeira aos Coríntios, que é carta. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Verso 1. E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, Anunciando o testemunho de Deus, disse Não- Paulo. não fui como sublimidade Sim, eu da não palavra ou de sabedoria, Eu não fui com palavras de sabedoria, eu não fui querendo aparecer. Tem deles que, essa gente que Deus não chamou, que não tem chamada, que não tem vocação, quando eles vão dar uma saudação, eles dão uma saudação tão complicada, que ninguém nem sabe onde é que ele vai chegar. E ele sai com palavras preeminentes, vai, que é para chamar a atenção do povo para ele. Deixe de besteira, vá se libertar desta opressão maligna e seja pregador de verdade da palavra. Não queira parecer sábio nem entendido, porque sabedoria nós recebemos é de Deus para pregar a palavra da verdade. Que mais? porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu não me propus a falar outra coisa para vocês, senão a Jesus Cristo, este o crucificado. Eu não me propus para falar palavras bonitas para vocês, não. Eu não fui aí para falar palavras de estratégia de como se vencer. Eu fui para dizer a vocês que quem quiser ser vencedor na vida, em qualquer situação, aceitem a Jesus como seu único e suficiente Salvador e obedeçam a sua palavra. Você será mais do que vencedor. É isto que Paulo está dizendo. Que mais? E eu estive convosco em franqueza Eu estive com vocês e em temor com franqueza, eu fui franco com vocês e em temor. e em grande tremor. E em grande tremor, é o que está faltando em muito pregadorzinho de meia tigela. Principalmente desta nova geração,
que estão se achando o bam e não tem respeito por ninguém e não obedece a ninguém. No entanto, vocês querem mais tarde que essa turma que você está levando vá obedecer a vocês. Vocês vão chorar lágrima de sangue. O Brasil está cheio desse tipo de gente. Ganha almas ninguém quer, mas tirá-la, que mais? A minha palavra é a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Paulo disse, eu sou um pregador que eu não estou me apresentando a vocês com sabedoria humana. E quer saber? Paulo tinha tudo para se apresentar, porque ele sabia. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo sabia, ele tinha conhecimento. Paulo era poliglota, falava vários idiomas. Paulo discutia qualquer assunto porque ele conhecia. Agora os mequetrefes que tem por aí, que não conhece nada, que não obedece a ninguém, que se acham dono de si e senhor de si mesmo, de ganhar alma para Jesus e tira os crentes que já estão dentro das igrejas, adorando ao Senhor, acusam e mentem e acusam, odeiam e se odiando. Jesus está voltando e eu estou gritando na tarde deste dia, escape por sua vida. Que mais? A minha palavra e a minha pregação minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, sim, mas em demonstração do Espírito e de poder. Demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A nossa fé não tem que estar aplicada na sabedoria humana, nem no conhecimento aí dos homens que não tem nada e querem parecer que tem, quando dizer que mostra que sabe quando não sabe. Ele está dizendo, eu quero que a vossa fé esteja firmada na palavra de Deus e no seu poder. Por quê, Paulo? Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, sim, não porém a sabedoria deste mundo. Não falamos a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. A sabedoria humana, Paulo está dizendo que ela vai aniquilar-se. Com isso nós não estamos dizendo que temos que deixar de estudar, não. Vamos estudar para falar a verdadeira palavra genuína nos púlpitos. Chegou a hora de voltar a ensinar a palavra ao povo e vivermos a palavra. E quem atravessar na nossa frente, vamos passar como verdadeiro ouro compressor, porque o Senhor está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza e socorro presente. Que mais para encerrar? Mas falamos da sabedoria de Deus. Oculta em mistério. Sim. A qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Quem revela os mistérios a nós é Deus, para a sua própria glória e alegria nossa, é que o apóstolo está dizendo. O que mais, apóstolo? O qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Ele, se conhecesse de fato o que nós conhecemos, ele jamais crucificariam a Jesus, o Rei da Glória. Eles só crucificaram porque eles não receberam de Deus o conhecimento. Agora nós recebemos sim o conhecimento de Deus e nós temos o conhecimento dele, do que ele é. Temos a alegria de ser pregador do Evangelho, temos a alegria de ser pastor, temos a alegria de poder gritar nos quatro cantos do mundo, porque só sabe a dor de pastor quem é pastor. Quem é bode, lobo, não sabe o que é esta dor. Não, o lobo jamais tem sentimento para proteger a ovelha. Lobo, jamais. São lobos devoradores que estão
no meio do rebanho. Agora, os pastores precisam pegarem a Bíblia e bater com gosto e com vontade, falar e orientar ao povo, mostrar ao povo quem era o nosso Deus e o que era a obra de Deus. Vamos cuidar, pastores, da vinha do Senhor, porque há muitos ladrões e salteadores destruindo o rebanho do Senhor. Nós precisamos ter coragem. Vamos voltar para de onde nós paramos. Vamos começar com a verdade. Vamos iniciar outra vez falando a verdade, pregando a verdade. Goste quem gostar, não busque aplauso, não busque elogio, busque a Jesus, encha-se de Jesus, encha-se do Senhor dos Exércitos, e vocês vão ver o que Deus vai fazer. Estamos no tempo do fim, Jesus está voltando. Eu quero encerrar aqui, 2 Coríntios, eu quero o versículo 8, 9 e 10 para encerrar. Mas temos confiança e desejamos antes. Temos confiança, pastores e igreja do Senhor. Desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Temos confiança em deixar este corpo para habitar com o Senhor. Que mais? Pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, querer presentes e querer audiência. Sim. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal. Todos hão de aparecer, o apóstolo Paulo, ao tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Para todo aquele que tiver feito neste corpo da carne, tiver feito no corpo desta carne, tudo que você fez aqui nesta terra, neste corpo, você vai prestar conta diante de Deus. Repete o versículo, irmão. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos, eu, você e você, vai se apresentar diante de Deus e prestar conta de tudo que você fez por meio deste corpo, tanto de bom ou de mal. Você vai pagar o seu preço aqui nesta terra e vai ter que se apresentar de qualquer jeito diante do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus ajude os santos. Eu vou marcar onde eu parei para meditar e continuar, não sei o que dia. Vamos orar ao Senhor e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Sublime Deus, Pai eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendemos-te graça e te damos louvores ao teu nome, pela tua infinita misericórdia e graça, a graça que emana do teu coração, a graça, Senhor, que tu nos dás para vencer, a graça que o Senhor nos move de uma maneira tão sublime, tão gloriosa. Pai, visite, Senhor, a nossa nação e os três poderes constituídos pelo Senhor nesta nação. Abençoa, Senhor, que haja unidade, que haja, Senhor, harmonia aos três poderes. Guarda, tome as providências em que se faz necessária. Responde à oração da tua igreja para a glória do teu nome. Pai querido, eu te peço também por aqueles profissionais da saúde, guarda, livra a todos que têm tido dificuldade em alguma coisa, mas tu és o supridor de todas as coisas e pode guardar a sua vida e a vida da sua família. Ajuda e abençoe a cada médico, cada enfermeiro, cada auxiliar, meu Senhor, a cada um daqueles que trabalham fazendo a limpeza nos hospitais.
Guarda, Senhor, aos cientistas, aqueles que fazem pesquisa para encontrar, Senhor, a medicação. Abençoe, ajude a todos sobre a tua proteção. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida deles. Pai bendito, as demais autoridades nesta nação, as nossas forças armadas, abençoe, ajude e conduz, porque todos estão trabalhando e fazendo um bonito trabalho para a nossa nação. Abençoe a Polícia Civil, a Polícia Militar, Senhor, estende as tuas mãos com toda sorte de bênção. Há tantos crentes em todas as partes, em todos os órgãos, eles estão orando, clamando, pedindo ao Senhor as tuas providências. Socorre a nossa nação, abençoe a economia desta nação, abençoe os empresários, ajuda, dá sabedoria, uma mente brilhante aos empresários, a fim de que o teu nome seja glorificado e exaltado nesta nação. Pai, abençoe os professores, ajuda eles, capacite mais do que são capacitados, abre as portas dele, condições, os meios necessários para os materiais que eles precisam para esta nova etapa. Traga tranquilidade aos pais, às crianças, para a glória do teu preciosíssimo nome. Ó Pai bendito, eu te peço pelos pastores do Brasil. Concede a cada pastor no Brasil, Senhor, que dirige a tua igreja, sabedoria, humildade, que todos nós pastores possamos descer do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa arrogância e da nossa soberba, que nós possamos encontrar em Ti o refúgio, o perdão, e possamos levar a Tua igreja para aquilo que o Senhor quer, trazendo à Tua igreja conhecimento da Tua palavra e um glorioso avivamento que há de vir sobre a Tua igreja. Pai, escute o nosso clamor. Pai, atenda a oração da tua igreja e protege a todos os pastores para a glória do teu preciosíssimo nome. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Haja calma no coração de todos. O Senhor vai guardando e guardando. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre.